E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. E até que enfim venderam para a gente poder comprar, hein? Venderam quem? Banco do Brasil, quem mais seria, né? As ações despencaram logo após o resultado, o banco anunciou dividendos, mesmo assim o mercado não quis nem saber e os vendidos fizeram a festa aí nessa última semana em cima das ações. E os investidores de longo prazo, em sua maioria, falando que aproveitou a queda para comprar. Me fala aí você também, inclusive, se você comprou, se você ficou só olhando, o que você está fazendo aí com as ações do Banco do Brasil. E aproveita e deixa um like no vídeo e se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Mas eu recebi muitas perguntas também de investidores perguntando se eu comprei nessa queda. Para quem me segue aí, lembra, né, que o meu preço teto é até 27, que eu venho compartilhando aqui com vocês para Banco do Brasil. E sim, respondendo aí quem perguntou, eu comprei, caiu abaixo do preço teto, eu simplesmente compro. Aumentei a posição mais um pouquinho, né, tinha caído aqui para 8%, então eu coloquei mais 1,5%, quase 2% ali para calibrar a posição em relação à carteira. Sempre aporto bem devagar, sem pressa, sem pesar a mão. E atenção, há um insight importante para você, tá? Importante isso aqui. Veja que eu não sou refém de Banco do Brasil na carteira. Eu vi também que algumas pessoas ficaram com medo da queda. Então, olha só, Banco do Brasil caiu bastante. Eu estava com um bom lucro nele, inclusive, cerca de 20%, mas caiu ali para menos de 5%. Porém, veja que como eu não me exponho em exageros a nenhuma empresa, Itaúsa, você pode ver que segue firme, segurando o setor, porque enquanto o Banco do Brasil caiu, Itaúsa está subindo. Mas quem? O BTG, olha só, segue firme também, segurando a posição no setor financeiro. Então, o que te deixa mais tranquilo, com a carteira menos volátil, esse é o insight que eu quero passar para você, é diversificação, porque quando uma ação cai, a outra ajuda a amenizar a queda. Só não confunda diversificação com pulverização. Aqui em carteira, como eu te mostrei, eu tenho o Banco do Brasil, que é um bancão tradicional, forte no agronegócio, enfim. Tenho também Itaúsa, que é a exposição ao Banco Itaú, que já é forte em empresas, é forte em tecnologia, mas no caso da Itaúsa, por ser holding, a Itaúsa tem também outros negócios além do negócio do banco no financeiro. E o BTG, que é um modelo totalmente diferenciado do modelo tradicional, os bancos tradicionais não se comparam a ele, embora sejam do mesmo setor. Isso é diversificar, tá? Mesmo sendo do mesmo setor, você tem empresas expostas a segmentos distintos. Então, caiu abaixo do preço teto, eu compro. Simples assim. Dito isso, o que aconteceu então com o Banco do Brasil para as ações do banco caírem tanto? Por que os resultados caíram? Nós vamos falar sobre isso a partir de agora, além de preço teto, preço justo e dividendo estimado, além da minha opinião e comentários. Então vamos lá. Mesmo com os dividendos que eu comentei, o mercado não aprovou os resultados. Já já a gente vai ver os números, mas vamos ao dividendo primeiro rapidinho. Foram anunciados aí JCP, na verdade, né? Então foi 1,9 bilhão, o valor a ser pago por ação 33 centavos, valores brutos aí. A data de pagamento vai ser no dia 12 de junho e a data compra ter direito é até o dia 2 de junho. E ainda nesse mês de maio, lembrando, vai ter outro anúncio do banco no dia 21 de maio, já antecipando os proventos do segundo trimestre. Portanto, como eu falei, não foi o suficiente para segurar o preço das ações. O mercado seguiu muito pessimista, ações caindo ali 13%. O mercado ficou líquido aí, vamos dizer assim, saiu fora para poder esperar o segundo trimestre e ver se vai vir algo bom ou não. Por quê? O primeiro trimestre realmente foi uma queda importante nos resultados. Vamos ver aqui as principais linhas e entender a variação do resultado e vamos comentando. O lucro veio em forte queda, né? Foram reportados 7,4 bilhões, caindo 23% comparado ao trimestre passado e 20,7% comparado ao trimestre passado. O mercado esperava um lucro na casa dos 9,4 bilhões, né? Por isso esse estresse todo veio muito abaixo. O ROI aí foi de 16,7%, contra 21,7% e 20,8% respectivamente, para azedar aí de vez o mau humor do mercado em relação ao banco. Mas o que foi o vilão do resultado? Vamos aqui ao demonstrativo e vamos comentando. Aqui na margem financeira, que é a principal linha do banco, vamos chamar assim, né, em termos de negócio, é aí que estão as receitas com a intermediação financeira principalmente, né, ou seja, os juros que o banco recebe emprestando.
teve uma queda, observe aí, né, de 7,2% no ano e 10,9% no trimestre. Aqui também, né, como é margem financeira bruta, nós temos também resultado de tesouraria, mas qual que foi a questão aqui, né, que eles pontuaram em várias vezes? Foi aquela mudança regulatória em relação à resolução 4966, né? Não foi só isso, né? Teve mais outras coisas também que ajudaram a azedar o resultado, mas essa questão dessa resolução, essa normativa, acabou pesando mais do que o mercado esperava. Na minha opinião, não esperava um impacto tão grande, né? Em resumo, essa resolução pode o quê? Aumentar as provisões dos bancos, porque agora não é mais o modelo de perdas incorridas, vamos chamar assim, né? Como era sendo feito, como era sendo contabilizado. Ou seja, antes, o cliente que não pagava o banco, deu 90 dias ali, provisão. Agora não, agora é perdas esperadas. Eu creio que possivelmente, a depender do risco da operação, o banco já vai ter que antecipar isso, né? Ou seja, prevendo o risco em antecipado. Isso vai incluir clientes que não estão inadimplentes também. Então, em resumo, as provisões tendem a subir por causa dessa resolução. E como a carteira agro já vinha sendo precificado um aumento de inadimplentes, né? Veja que seguiu em alta esse índice de inadimplência acima de 90 dias, né? Saiu ali de 2,9 para 3,8. Aqui os números já consolidados de todas as carteiras, mas o cenário para o agro que veio pressionando mais ali em termos de inadimplência, né? E isso piora o cenário daqui para frente, porque com a nova resolução, quanto mais o cenário se deteriorar, se desenhar desafiador, mais provisão o banco terá que fazer. E como eu falei, mesmo para clientes não devedores. E ainda nessa mesma linha, nós podemos mencionar também a questão da Selic, que nesse trimestre afetou os números do banco. Geralmente, né, a gente espera que a Selic alta seja positivo para os bancos, mas a depender da carteira de ativos do banco, ela pode sim ser prejudicial. E foi isso que aconteceu, né? Veja que eles falam aqui, inclusive, ó, ainda na linha de margem financeira, tá? Acompanha comigo? Eles falam que a margem foi impactada pelo descasamento entre ativos majoritariamente pré-fixados, enquanto as captações, grande parte pós-fixadas, refletem mais diretamente os efeitos da Selic ou da elevação da Selic, conforme eles mencionam aqui. Então, o que eles estão querendo dizer com isso, né? Se eles têm ativos, ou seja, dinheiro deles investido, do banco investido em taxa pré-fixada, que também ajuda ali no resultado da margem financeira bruta, ou seja, se é pré-fixado, já foi contratado lá atrás, é uma taxa fixa. E hoje as captações, em grande parte, como eles mencionaram, estão numa taxa pós-fixada, né? E a Selic está subindo. É muito óbvio, né, que o pessoal coloca grana no banco, no pós-fixado, porque a Selic está em alta. Então você concorda comigo que isso é ruim para o banco? Porque a taxa que ele está recebendo é fixa, enquanto a taxa que ele está pagando, ela está subindo. Então o custo de captação subiu, enquanto as receitas não. Consequentemente, o spread fica pressionado aí. E a gente pode ver aqui, ó, o resultado de tesouraria veio bem abaixo. É o amarelinho aqui, enquanto a margem com clientes no azul veio estável. Portanto, essa linha é o que a administração comentou há pouco, conforme eu mostrei. A alta da Selic sobressaiu ali negativamente frente aos ativos pré-fixados do banco. Não significa que isso vai permanecer assim nos próximos trimestres, mas nesse trimestre, somado a outros fatores negativos, contribuiu muito ali para puxar o resultado para baixo. E quais são esses outros fatores, né? Principalmente, ó, o aumento do custo do crédito, que subiu bastante, né? Subindo ali 18,9% no ano e 9,6% no trimestre. E aqui é o que eu comentei no início do vídeo, né? Que entra aquela questão da resolução 4966, que obriga, né, o banco a provisionar mais, né? Obriga os bancos, em geral, a provisionarem mais, a depender do risco das carteiras de crédito deles. Como eu falei, mesmo para clientes que não estão inadimplentes. Então o mercado aparentemente ele não contava com todo esse impacto, né, e deixou na dúvida sobre como será o segundo trimestre, até porque o guidance do banco está sob revisão pelo próprio banco em algumas linhas aqui. E aí depois disso, dentro aqui das linhas relevantes no resultado, nós temos aqui também as receitas com prestação de serviços, que era, né, quem segue aqui o canal, quem acompanha o resultado dos bancos, deve se lembrar, é a linha que vinha ajudando muito no resultado, não só do Banco do Brasil, mas dos bancos em geral. Então, por quê? Porque dessa vez não ajudou. Pelo menos não quanto o esperado, né? Veio em queda, inclusive, no trimestre, em 9% e praticamente estável no ano. Então, não contribuiu positivamente aqui para melhorar os lucros ou para compensar os maiores inadimplentes, os maiores desembolsos ali com provisionamentos. As despesas, né, que também são relevantes e têm impacto no resultado, também não ajudaram, né? Subiram aí no ano em 7% e estável no trimestre.
Portanto, em resumo aqui, dos vilões do resultado e também dos vilões aí responsáveis pela queda, a gente destaca aqui alguns pontos, ó, pelo menos uns 5, 6 pontos ali de atenção. Um deles, né, provisões que subiram, porque todas as carteiras apresentaram aumento de inadimplentes, não foi só o agronegócio. Segundo ponto, isso foi impulsionado negativamente pela mudança regulatória. Eu me refiro à resolução 4966, que eu falei há pouco, onde agora os bancos têm que fazer um estudo mesmo, de fato, e já fazer a provisão no momento do crédito, provavelmente, e independente se o cliente está inadimplente ou não. E para quem tem carteiras mais sensíveis a inadimplentes, isso piora o cenário, porque a depender do risco avaliado, a provisão pode aumentar. O terceiro ponto, né, alta da Selic, impactou a margem financeira, como eu falei, a exposição em ativos pré-fixados do banco ficaram estagnados, né, entre aspas, na medida que a Selic sobe, o custo para captação vai aumentando. Isso é ruim para o banco, né? Que são condições de mercado, né? Não tem muito o que fazer, mas somado a outros dados negativos, pesou. Um quarto ponto, carteira de crédito. A gente pode ver aqui que cresceu, né, mais de 14% no ano, o que é positivo, porque o que move a curva dos bancos é carteira de crédito. Mas, porém, veja que comparado ao trimestre passado, não evoluiu tanto, foi só 1,1%. Então, se você puxar pela memória ou buscar o resultado do quarto trimestre, né, e comparar com o terceiro, a alta foi de 6%. Então, o que eu estou querendo dizer? É que o banco pode estar pisando no freio de fato em 2025. E isso pode ser bom do lado dos inadimplentes, como pode ser ruim do lado do crescimento e maiores lucros futuros, né? Então o mercado olha muito isso, perspectiva futura, e por isso pode estar colocando na conta também, mais para o lado negativo. E um quinto ponto, o ROI, conforme a gente viu, né, deteriorado por consequência dos 3 primeiros pontos de atenção que eu acabei de mencionar. Então o mercado aparentemente está trabalhando agora com um ROI recorrente ali nessa ordem, né, de 16% a 17%, o que é baixo ali frente ao que o banco vinha entregando. O ROI que é bastante determinante, né, para classificar a rentabilidade dos bancos. Só para fins comparativos aqui, ó, pegando o Banco Itaú como exemplo, né, que é um concorrente válido para fins de comparação, ele reportou um ROI de 22%, né, acima de 22%. E aí, se a gente for um pouco além, né, e olhar inadimplentes, a gente vê que o Banco Itaú está bem mais preparado para 2025, inclusive mais preparado contra a mudança regulatória que determina que os bancos provisionem mais de acordo com as perdas esperadas agora, né? Então, como a saúde do Banco Itaú está melhor, imagina-se que o Itaú não sofrerá tanto com essa mudança regulatória, até porque, pelo que eu li, o Itaú já trabalha com essa metodologia de perdas esperadas, né, desde 2010, se eu não me engano. Então ele já vinha se precavendo quanto a essa mudança que viria a entrar em vigor. E aí a gente poderia até listar um sexto ponto aqui de atenção, né, que é o próprio guidance do banco, que está em revisão, ou seja, o mercado não gosta de falta de informação, né? Então, na dúvida, enquanto não divulgarem números previstos de forma clara para o mercado poder fazer conta, o mercado vai ficar de fora das ações e pode até ser que vejamos mais queda pela frente. E aí eu trago também, aproveitando aqui o gancho, trago o Bradesco, né, que eu comentei recentemente. Ele também, né, é obrigado a adotar essa nova norma, assim como todos os bancos. Fato é que ele não foi impactado. Eu me refiro à resolução 4966, que eu falei há pouco. Conforme eu trouxe o resultado, né, os números do banco cresceram e as provisões vieram sob controle. No ano vieram até em queda, o que é positivo. E, consequentemente, o lucro foi de alta, né, mais de 30% ali superior na base anual. Então, o banco não foi prejudicado por essa normativa, pelo menos não nesse trimestre. E aí, dos 3 bancos aqui, que o mercado olha mais, vamos chamar assim, que o investidor está mais de olho, o Banco do Brasil, né, pelo menos nesse trimestre, ele foi o mais afetado. E dito isso, vamos olhar agora preço e estimativas de dividendos para o Banco do Brasil, né, que é mais o tema do vídeo aqui que a gente está comentando esse domingo. O mercado está refazendo as contas, né, então isso pode mudar, mas pós-resultados, nós temos aqui uma estimativa de dividendos em 2,64 para o exercício. Só que atenção, a gente tem que aguardar por quê? Porque com base no lucro apresentado no primeiro trimestre, na minha opinião, para a empresa entregar esse dividendo, o banco teria que entregar um lucro perto dos 9 bilhões
trimestres seguidos à frente agora com um payout otimista de 45%. Então hoje, pós resultados ruins, essa estimativa para mim, ela está bastante otimista. Tem grande chance de não pagar esse valor, até porque o guidance de lucros está em revisão, né? Mas se esse lucro se mantiver em linha em 2025, o dividendo para esse exercício deve vir muito mais perto dos R$2 para baixo do que dos R$2 para cima, buscando os R$3 como se esperava. Mas vamos traçar um preço teto com premissas pessimistas, imaginando que o mercado está certo e que não vai haver crescimento de lucros em 2025. Vamos pegar o lucro contábil, inclusive, que geralmente é o que a maioria das empresas usam, né, para pagar dividendos. Esse lucro quase sempre ele é menor do que o lucro ajustado e vamos imaginar esse lucro em linha para 2025. Vamos fazer a conta arredondando aqui, vamos colocar 6,8 bilhões de lucro, né, que daria no ano ali 27,2 bilhões. E ainda sendo pessimista, né, vamos imaginar que o payout fique em 40%. Então a gente teria aí cerca de 10,8 bilhões para dividendos, o que já é bem abaixo, né, dos 17 bilhões que se falava muito lá em novembro de 2024, prevendo dividendos em 2025 para o banco. Então a conta já está bem ruim aí para o lado do dividendo. Agora, então, dividindo aqui pelo número de ações do banco, a gente teria um dividendo então estimado de R$ 1,89. E aí você pode também descontar em partes aqui 15% para o imposto de renda, né? Porque o banco paga em alguns anúncios na forma de juros sobre capital próprio, fica a seu critério, mas nesse montante aí bruto, para um preço teto, imaginando R$ 27, ainda são cerca de 7% de dividendos. Ou seja, a gente tem que considerar aqui o desconto da ação, né, que caiu muito, e também esse dividendo estimado, que é recorrente, tá? O banco paga dividendos recorrentes. Então, mesmo sendo pessimista aqui nessa conta, ainda não é de se jogar fora, né? Longe disso. Hoje está abaixo desse preço, inclusive, o que aumenta um pouco ali essa estimativa. Mas a verdade é que nós temos que seguir acompanhando essa próxima semana, talvez até esperar aí o resultado do segundo trimestre para ter uma noção ali de lucro, né? Ver se o banco vai divulgar um guidance específico ali com as linhas que faltou para o mercado, até porque esse trimestre pode ter sido um trimestre atípico, né? Dado os números abaixo do esperado. Porém, mesmo sendo pessimista, eu mantenho meu preço teto em R$ 27 para 2025. Lembrando, né, que eu estou diversificado e sempre mantenho posições limitadas a 10%, não muito fora disso, né? Mesmo para empresas perenes, eu não me exponho com exageros. E eu sugiro que você procure fazer a mesma coisa aí na sua carteira, não ficar exposto, não ficar refém de empresa nenhuma. Esse é sempre o porém que eu chamo sua atenção aqui. Comprar boas empresas a bons preços? Sim, óbvio, mas estabeleça limites de exposição e assim você consegue enxergar com mais clareza as coisas, né? E não se deixa levar por euforias principalmente. Mas dito isso, vamos olhar agora preço, né? Pode ser que mude também, então atenção, fica ligado no canal, vou trazer vídeos mais à frente atualizando. Mas hoje, pós-resultados, preço justo na casa aqui dos R$30, né? Segundo os modelos de valuation, o que sinaliza ainda uma margem de segurança. E já segundo aqui os analistas, né? Para eles, preço justo R$33. Então, pessoal, no geral, resultado ruim se comparado aos trimestres passados? Sim, mas o banco segue lucrando. Sobre a queda, eu acho que 13% de queda, acho que foi exagero, né? Porque teve empresas que deram prejuízo, inclusive nem por isso caíram tanto na bolsa, né? Então o mercado acho que se emocionou demais, mas nós, como investidores, a gente tem que respeitar, é o mercado que manda e eu imagino que para quem tem visão de longo prazo, deve estar também olhando com olhos de oportunidade. Me fala aí, inclusive, né, se você comprou mais, o que você acha ali desses preços atuais do Banco do Brasil? Você acha que vai cair mais? Você acha que vai subir? Você acha que vai pagar pouco dividendo? Deixa sua opinião aí para mim nos comentários. E se você ficou até aqui, deixa um like também no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E a partir de agora você não perde mais sempre que eu postar novos vídeos por aqui. Um abraço, bons estudos e até a próxima.